Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Apocalipse, no capítulo 4. Hoje de manhã nós não tivemos o nosso culto da manhã. Infelizmente, no dia de ontem, infelizmente para nós que vamos sentir saudade, a nossa irmã Vanessa retornou para casa. Ela faleceu ontem. Obrigado, varão. Faleceu ontem e hoje nós pudemos celebrar ao Senhor pela vida dela, né? Então fica o nosso abraço ao Gerson, ao Rafael, seu irmão, a toda a família. Nós queremos, em nome de Jesus, ser igreja e abençoar a vida deles todos os dias. Mas fica a tristeza da saudade, mas a alegria que ela se encontrou com o Pai. A alegria que já não tem mais sofrimento, que ela tinha certeza do Salvador que ela tinha no coração dela e que hoje ela já se encontrou com Ele. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, lá no capítulo 4, no versículo 3, no versículo 1, até o 4. Eu estou usando a NVI e a palavra do Senhor diz o seguinte: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falava comigo como trombeta e disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito e diante de mim estava um trono no céu e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e a sardônico. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e tinham na cabeça coroas de ouro. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, nós estamos na Tua presença nessa noite. E nós só engrandecemos ao Senhor por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor fará. Pai, nós nos submetemos à Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade, Senhor, nos nossos corações, e nós não vamos nos afastar dessa verdade, nem para a direita e nem para a esquerda, mas é nela que nós vamos permanecer. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro aos nossos corações de maneira sobrenatural, que algo novo aconteça nessa noite, e que em nome de Jesus o Teu poder venha sobre as mentiras, papai, que o inferno tenta colocar sobre as nossas mentes e sobre os nossos corações. Que seja cancelada agora toda a voz do inferno, no nome de Jesus, e que a voz do Teu Espírito esteja sobre nós, a todo instante, a todo momento, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, a última vez que eu ministrei a palavra aqui no domingo, eu terminei com esse texto, em que João, ele é chamado para a sala do trono de Deus. Ele está tendo uma visão maravilhosa desde o começo de Apocalipse, desde o primeiro versículo de Apocalipse. Ele está tendo uma visão e ele vai começar a ter uma visão do fim de todas as coisas. Ele manda cartas às igrejas, o Senhor através dele manda cartas às igrejas. O Senhor começa a mostrar o céu para João e de repente a voz do Senhor vem para João e diz assim: vem cá. Vem para a minha sala, vem para um lugar de intimidade, vem para um lugar em que poucos chegaram. E eu quero falar com você nessa noite sobre ouvindo o som do céu. Porque, meu irmão, nós estamos em um tempo em que ninguém para ouvir. A nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito, a gente está tão agitado que a gente faz tanto barulho, e tudo que está agitado faz barulho. Se você percebeu, as crianças aqui no começo do culto, meu irmão, eles fazem barulho, porque criança é viva. E se você vê uma criança que não faz barulho, essa criança está com defeito de fabricação. Criança faz barulho, meu irmão. Criança faz bagunça. Tem um tipo de vídeo que está fazendo sucesso nas redes sociais,
que é um pai ou uma mãe limpando alguma coisa, limpando um vidro, limpando a casa, e de repente vem a voz, né? Aquele corte daquele vídeo que diz assim: um dia as crianças não estarão mais aí. Um dia não vai ter mais brinquedo espalhado pela casa. Nós estamos tendo uma experiência lá em casa que o Arthur já cresceu um pouquinho. E antes tinha um monte de brinquedo, tinha cesto cheio de brinquedo. Esses dias ele chegou com uma caixinha e ele falou: esses aqui são os meus brinquedos. Que ele já não liga mais para os brinquedos de tão criança, ele já não é mais criança. Afinal de contas ele já é um junior. Mas eles fazem barulho. E às vezes a nossa alma está assim, fazendo barulho, porque em muitos momentos nós somos como crianças. Nós somos imaturos. Nós ainda não aprendemos tudo que precisamos aprender. E a gente mete o pé pelas mãos. E a gente toma decisões erradas porque a gente não parou e não ouviu. Mas, meu irmão, essa noite é uma noite que eu quero te chamar para começar a ouvir o som que o céu está fazendo. Porque o céu está vivo. Amém? O dono do céu está vivo. Eu amo quando Elias está diante dos profetas de Baal e ele começa a zombar dos profetas de Baal e ele começa a dizer assim: quem sabe o Deus de vocês foi tirar um cochilo, quem sabe ele está em silêncio porque ele foi viajar, quem sabe ele está em silêncio porque ele está no banheiro. Mas o Deus deles estava morto, é um Deus que não existe. Mas nós celebramos e vivemos e servimos um Deus que está vivo. Amém? Um Deus que reina, um Deus que continua no controle de todas as coisas e um Deus que continua falando no nosso tempo. As pessoas pensam que Deus falou no tempo da Bíblia, mas não. Deus continua falando, Deus continua se movendo e esse mover de Deus continua fazendo barulho. O grande problema, meu irmão, é quem está ouvindo esse som do céu. E outro grande problema é quem não está ouvindo, está andando por onde? Está tomando qual decisão? É maravilhoso quando o profeta Isaías teve a visão da mesma sala, do mesmo trono. Ele viu que lá dentro daquele ambiente adoravam a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, versículo 3. Essa sala tem barulho de adoração. Agora, meu irmão, eu não consigo entender a adoração sem barulho. A adoração, ela gera barulho. Pastor, eu preciso gritar para adorar? Não. Mas quando eu vou no estádio, faz um tempo que eu não vou, mas quando eu vou no estádio ver o meu time jogar, eu grito. Quando sai um gol, eu celebro. Se eu vou num show de música, eu canto. Principalmente se tocar uma música que eu gosto. Se eu vou num show de humor, eu vou dar risada, até doer as bochechas. Agora, quando eu estou na presença do Senhor, por que eu preciso ficar em silêncio? Se na sala do trono dele tem gente 24 horas dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que nessa sala tem som de trovões. Meu irmão. E aqui eu quero, quando eu falar sobre nós nos aquietarmos, não significa ficar em silêncio. Significa deixar o coração quieto, pronto para ouvir. Porque é interessante que Isaías e João puderam ter a visão, puderam entrar na mesma sala, a sala do trono de Deus. Só que o Senhor me levou a um entendimento que eu não tinha parado para perceber. Que Isaías no capítulo 6, versículo 1, quando ele está chegando ali,
antes dele chegar ali, mas o comecinho do texto vai dizer: no ano em que o rei Uzias morreu. Agora vamos ligar esse texto a Apocalipse capítulo 1, versículo 10, que parece que não tem nada a ver, mas você vai entender. No dia do Senhor, achei-me no espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. No ano em que morreu o rei Uzias, e no dia do Senhor. Quando você lê a Bíblia e vê no dia do Senhor, quem está escrevendo está falando sobre o sábado. No dia do Senhor, fiz isso. No dia do Senhor, isso aconteceu. No dia do Senhor, quando falar no grande dia do Senhor, aí nós estamos falando do futuro. Mas no dia do Senhor, significa que é sábado. E João se encontrava no sábado, num dia em que não podia andar muito, num dia em que o judeu sequer cozinha, todos os alimentos são preparados no dia anterior, num dia em que o judeu ele tira para o seu descanso. Ele se vê na sala do trono de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, Isaías se encontra na sala do trono de Deus. Tem hora que a gente tem que parar, porque o ano da morte de um rei é um ano de luto, em que todos entram para dentro de casa e ninguém celebra, não tem festa na nação. Você viu quando a rainha da Inglaterra morreu agora há pouco tempo? A nação não celebra. O próximo rei, ele demora para ser coroado oficialmente, que é pelo tempo de luto do rei anterior. A nação estava em luto, todo mundo quietinho dentro de casa. João estava quietinho dentro de casa. E de repente, o Senhor o traz para perto dele. Nós temos tantas atividades, nós temos que fazer tantas coisas, nós temos que tomar tantas atitudes, nós temos que ter tantas decisões, que muitas vezes nós não paramos para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Agora, meu irmão, nós estamos em tempo de mudar isso. Nós estamos em tempo de não mais vivermos de uma maneira atropelada, dia após dia, fazendo coisas sem parar, mas começar a sentir, a perceber, a ouvir os sinais que o céu gera para mim e para você como direção. Porque, meu irmão, andar à minha maneira, a curto prazo vai me fazer ser muito feliz, vai me trazer uma alegria, eu vou dar risada, eu vou me sentir satisfeito. Viver a minha maneira, viver do meu jeito, viver sem a direção de Deus, num curto espaço de tempo vai parecer que eu sou a pessoa mais feliz da terra. Só que a Bíblia diz que o único conhecedor do amanhã é o nosso Deus. E que nós devemos nos lembrar do nosso Deus na nossa juventude. Eu ainda sou jovem, amém? Se não disse amém, Deus te pega, irmão, em nome de Jesus. Sou jovem, amém? Você também, meu irmão. Você é jovem. Lembrarmos do nosso Deus na nossa juventude, porque um dia nós daríamos conta de todos os nossos dias. Agora, quando nós ouvimos a voz do céu, quando nós recebemos o direcionamento do céu, quando nós damos atenção e cumprimos a voz do céu, nós não temos dias de alegria, nós temos uma vida de alegria e de abundância, amém? Nós vivemos de maneira abundante todos os dias. É tempo de ouvir o que Deus está falando, é tempo de ouvir o som do céu, e esse som sem mistura, meu irmão. Porque pregadores desse som tem ao monte no nosso tempo.
pregadores de um som do céu existem aos montes. Meu irmão, essa semana eu estava indo trabalhar, eu vou de bicicleta, e eu com fone no ouvido, eu estava ouvindo uma palavra. Eu abri o YouTube de manhã, eu subi na bicicleta, e tinha um pastor que eu nunca vi na minha vida, lá nos recomendados. Falei, bora. Bloqueei a tela, pus no bolso e fui. Eu demoro 6 minutos para chegar. Eu fiquei espantado nesses 6 minutos. E uma das frases que o pastor pregou foi o seguinte: você tem que chegar diante de Deus e você tem que dar uma palavra de autoridade. Eu falei, meu amigo, como é que eu dou uma palavra de autoridade para quem dá autoridade? É como o soldado chegar no general e dizer, a partir de agora eu vou mudar a situação aqui. O general vai olhar para ele e vai falar, preso. Não vai fazer mais nada. Como é que eu chego diante de Deus e digo, Deus, eu tenho autoridade para dizer, sendo que quem me dá autoridade é Ele. Se Ele não quiser me dar, Ele não dá. Agora para o inferno nós dá ordem. Meu irmão, aí já muda a conversa. Porque a gente não dá ordem da gente mesmo, a gente dá ordem em nome de Jesus, que a gente é filhinho de papai. A gente chega e fala, sabe quando o filhinho de papai é parado pela polícia e o policial fala, vou apreender o carro. Ele diz, você sabe com quem que você está falando? Para o inferno nós podemos olhar e dizer assim, diabo, você sabe com quem que você está mexendo? Diabo? Agora para o céu a gente não dá ordem. E tem gente dizendo que é para a gente dar ordem lá em cima. E não é assim que funciona. De lá a gente recebe direcionamento, de lá a gente recebe palavra de vida, de lá a gente recebe voz do Senhor. E existem misturas que estão entrando dentro do caldo, existem moscas caindo no caldo que nós recebemos e tomamos e comemos. Nós acreditamos que é verdade, porque nós não estamos ouvindo a palavra do céu, a voz do céu por completo, porque a gente não está tirando tempo para ver o que a palavra está dizendo, porque a gente não está tirando tempo para parar. Pastor, eu tenho tanta coisa para fazer, você acha que eu vou ter tempo para tirar 10 minutos de oração no meu dia? Não dá. Meu irmão, você vai morrer. Minha irmã, você vai morrer. E eu não estou falando de uma morte física, mas eu estou falando que a tua alma vai morrer, porque a gente se alimenta desse som. Então, em primeiro lugar, eu quero te levar a entender que quem ouve esse som, quem vive debaixo desse som do céu, quem ouve essa voz do céu, sabe quem é em Deus. Eu amo João. E eu amo quando ele diz, o discípulo a quem Jesus amava. Aí, João 13, 23. Um deles. O discípulo a quem Jesus amava estava reclinado ao lado dele. Quem é o discípulo a quem Jesus amava? Quem era? João. E o João e o evangelho é de quem? De João. Quando João vai falar de si mesmo, ele tem toda essa autoestima de dizer, o discípulo a quem Jesus amava. Você sabe que eu leio a Bíblia pensando na situação. Eu fico imaginando João escrevendo o Evangelho, que era uma carta. E como é que eu vou me referir a mim mesmo? Deixa eu ver, porque eu não posso escrever, e eu estava deitado. Meu irmão, é outro tempo, é outra forma de escrita. Se fosse Mateus, eu ia escrever, o inteligentinho estava deitado do lado de Jesus. Se fosse Lucas, o médico estava do lado de Jesus. Se fosse Pedro, era o nervosinho, estava do lado de Jesus. Se fosse o Judas, era o ladrão, safado, sem vergonha.
E eu? Ele ouviu o som do céu. E ele sabia que ele era o amado. E tem tanta gente procurando afirmações e confirmações de quem é, pelo mundo afora, e de pessoas afora, e no trabalho, e dentro da igreja, dentro da IC, e dentro dos grupos sociais, e precisa de aprovação daqueles que o cercam, porque ele não ouviu: filho, eu te amo, e você é meu amado. E não é porque o céu não diz, é porque não parou para ouvir. Quem ouve a voz do céu sabe quem é. E para Davi essa voz veio como um desafio. Para Davi veio, ó a chuva. Davi chegou para levar comida para os irmãos e para descobrir o que estava acontecendo no campo de batalha. E essa voz do céu veio como um desafio: quem vai me enfrentar? Para os 12, veio um som, um vento veemente, impetuoso, um barulho, um estrondo, que invadiu o lugar onde eles estavam, que tomou as pessoas. O céu veio e tomou a cada um. Meu irmão, Moisés, chove, Deus. Moisés precisou de um incêndio para chamar a sua atenção. Uma árvore que pegava fogo, uma árvore que queimava, e o incêndio gera um barulho. Elias precisou de uma brisa. O céu se move e existe uma multiforme ação, existem várias formas, existem diversas maneiras do céu reagir, mas do céu agir, nós reagimos, mas todas elas geram algo novo em nós, porque nenhum desses homens, ao ouvir o som do céu, continuaram sendo quem eram. Todos eles foram transformados. Elias estava acovardado, escondido, dizendo: ela vai me matar, Deus. O Senhor me esqueceu aqui. E ele saiu de lá para preparar alguém e ser tomado aos céus, ungindo 2 reis. Moisés saiu dali, saiu diante da sarça, como um desconhecido, como um imigrante, como um fugitivo, para liderar a maior nação da terra. Meu irmão, Davi saiu da posição de menino para a posição de rei, porque entendeu que em Deus eles eram diferentes. Agora a minha pergunta para você é: ao ouvir este som, você sai deste lugar, você sai dessa presença, você sai desse ambiente sabendo o que? De você mesmo. Eu não posso sair da mesma maneira que eu entrei da presença do Senhor. Eu não posso chegar na presença dele e sair dela depois e dizer: olha, eu não aprendi nada. Então, meu irmão, me perdoa, você não entrou. Foi só sua emoção que foi tocada. A palavra de Deus diz lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 8: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantida oculta em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Jesus, o nosso Senhor. Paulo diz: eu sou o menor deles.
mas eu recebi uma capacitação sobrenatural. Meu irmão, Paulo foi gerado fora de tempo. Parece, né? Vai sair aí, pelo amor de Deus, falando, pastor Felipe falou que Paulo nasceu no dia errado. Não. Mas Paulo é tão dos 12, que parece que se Paulo tivesse no meio deles, eles seriam 13. Só que aprove ao Senhor escolher 12 homens, 12 seguidores, 12 íntimos, 12 homens que seriam os primeiros a serem cheios do Espírito e enviados por toda a terra para pregar o Evangelho. Paulo podia chegar e dizer, eu sou mais inteligente que todos eles, Senhor. Paulo podia dizer, Senhor, mas eu sou mais capacitado do que todos eles, e eu sou escolhido depois do tempo, depois da sua volta para o céu. Eu não tive a oportunidade de te tocar, eu não tive a oportunidade de ouvir a sua voz, eu não tive a oportunidade que eles tiveram de viajar com o Senhor. Por que o Senhor não mandou a luz para me derrubar do cavalo enquanto o Senhor ainda estava na terra? Ele podia dizer. Mas ele diz, eu sou o menor, mas eu fui escolhido. Meu irmão, você foi escolhido pelo céu para estar aqui, para ouvir essa palavra e para sair deste lugar cumprindo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, porque já não é mais tempo de esperarmos, é tempo de agirmos. Nós estamos nos preparando para um novo tempo, nós estamos à porta de um novo tempo, e se nós vivermos da mesma maneira, é loucura querermos resultados diferentes na nossa vida. Meu irmão, se Deus te chamou, vai. Agora, deixa eu exortar teu coração. Tem gente falando assim, e guarda isso no teu coração, não quero acusar ninguém, pelo amor de Deus. Até porque eu não sei quem é. Glória a Deus quando a gente não sabe, que a gente pode falar e a gente não está acusando ninguém. Mas no teu coração, no teu íntimo, você está dizendo assim, eu não vou para lá. Eu vou para qualquer outro lugar, mas para lá eu não vou. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Se Deus te direcionar para outro aprisco, não pensa duas vezes, vai. Porque não é pecado mudar de igreja. Agora, se o teu coração está sendo egoísta, arrogante, e fugiu a palavra agora, rebelde, e você não ouvir a voz do Senhor, é como, eu não estou dizendo que é, estou dizendo que é como, a trombeta soar, para que todos saíssem do Egito, e alguma família se sentasse e dissesse assim, eu não vou não, eu vou ficar. Moisés se levantou na manhã, depois em que os primogênitos do Egito morreram, a nação se levantou, e toda a nação foi, ninguém ficou para trás. Agora, se Deus está te direcionando para alguma coisa, meu irmão, ouve a voz do Senhor e segue. Agora, se o Senhor não te mandou ir, fica, porque é aqui que o Senhor tem algo para fazer na tua vida, amém? Amém? Glória a Deus. A chuva está forte, mas nós estamos mais fortes que ela. Meu irmão, permita que essa voz, em segundo lugar, ela gere temor e te leve a objetivo. Porque os discípulos andaram por 3 anos e meio com Jesus.
Eles caminharam lado a lado, eles dormiam do lado de Jesus, eles acordavam muitas vezes e Jesus estava orando no monte. Eles caminhavam com Jesus, eles viajavam a pé com Jesus, eles faziam refeições com Jesus. E estão chegando os últimos dias, Jesus faz a ceia, lava os pés dos discípulos. Depois da ceia eles se retiram para orar. Jesus pega, deixa os 12 aqui, fala: Pedro, Tiago, João, vem comigo. E deixa 9, porque às vezes tem que fazer a conta. 9 lá embaixo. Mais perto dele ele deixa 3. E ele começa a orar, e ele começa a clamar, e ele começa a buscar o Senhor. E ele diz: Senhor, eu estou angustiado. Senhor, está difícil. Pai, está difícil. Eu vou para essa cruz, eu vou cumprir o propósito, mas eu estou com medo. Meu irmão, os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. E ele queria 3 homens para orar junto com ele. Pastor, de onde você está tirando isso? Abra a sua Bíblia comigo. Lá em Mateus capítulo 26. Abre sua Bíblia comigo aí, meu irmão. Espera o telão não. Pastor, eu só estou com o celular. Abre seu celular, não olha o WhatsApp, olha a Bíblia. É um aplicativo muito bom para você ter instalado. Mateus 26. Nós vamos lá para o finalzinho. Versículo... Estou perdido. Não é o 37 ainda, nós vamos voltar um pouquinho. No meu esboço está 37. Versículo 36. A palavra do Senhor diz: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem aqui, eu vou ali orar. Então Jesus, levando consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, e os 2 filhos de Zebedeu, aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição, e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem vigiando comigo. Meu irmão, o céu está dizendo: fica comigo, porque humanamente está doendo. Mas Pedro, Tiago e João se preocuparam mais com o quê? Com seu próprio cansaço. Meu irmão, eu tiro uma lição sobrenatural disso. Existem momentos das nossas vidas que nós vamos nos sentir cansados, que nós vamos nos sentir exaustos, que nós vamos achar que vai faltar força. Mas não é a hora de dormir. É hora de permanecer acordado. Tenho certeza que quem nasceu ali no final dos anos 80 assistiu algum episódio do Pica-Pau em que ele tentava ficar acordado e ele colocava palito de fósforo no olho para o olho continuar aberto. Você assistiu? Se você negar, é que você está querendo negar a idade, varão. Mas muitas vezes nós cedemos ao cansaço e dizemos assim: ah, Deus me entende. Só que muitas vezes esse temor que é gerado, ele nos leva a enfrentar até mesmo o cansaço mais extremo. Da mesma maneira que os discípulos estavam cansados, Jesus humanamente estava cansado, mas ele escolheu permanecer. Meu irmão, deixa essa voz gerar um temor sobrenatural no teu coração,
Porque o temor, ele não te para, o temor, ele te leva a avanço, ele te leva para frente. O medo te para, o medo te angustia. A voz do inferno gera medo, a voz do inferno gera angústia, a voz do inferno gera paralisia, mas a voz do Senhor gera avanço. O povo de Deus está pronto para ouvir a voz do Senhor, lá no Êxodo. Eles saíram do Egito. O Senhor fez maravilhas no Egito. Eles saem do Egito, estão caminhando. Diante do mar eles param. Faraó vem vindo matar. Uma matança está preparada. Moisés está de frente do mar. Ele caminha. Ele toca as águas se abrem. Todo mundo passa fazendo festa em terra seca. Um milagre aconteceu. Chega todo mundo feliz do outro lado, é ou não é? Miriam dançou, tem até música. Miriam dançou na presença de Deus. É música infantil, irmão. Meu irmão, alguns dias depois eles chegam no lugar da adoração. Eles vão receber os mandamentos do Senhor. O Senhor está pronto para se revelar ao povo todo. Deus não queria falar apenas com Moisés. Deus queria se revelar para toda a nação. E olha o que aconteceu. Vendo o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e nós ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que nós não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês, e livre vocês de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Meu irmão, eu ia ficar com medo. A Bíblia diz que tinha fogo, trovão, nuvem escura e trombeta, só que não tinha ninguém trocando trombeta, é só o barulho da trombeta. No monte. Eu confesso para você que eu ia falar assim: Deus, o Senhor está aí mesmo. Por que o Senhor não escolheu assim uns passarinhos cantando, tipo a Cinderela? Por que o Senhor não escolheu assim umas nuvens branquinhas, aquelas nuvenzinhas boas, céu azul, se for de noite o céuzão estrelado, bonito? Por que o Senhor escolheu essa cena? E aí Moisés vem e fala: o Senhor tá provando vocês, Ele está dando uma prova da presença dEle. Vamos subir. Vamos lá, Ele quer falar com a gente. Ele quer direcionar a gente. E eles disseram: não, nós não queremos. Toda essa geração morreu no deserto. Só 2 entraram na terra prometida porque escolheram pensar de maneira diferente. Todos os outros que não permitiram esse temor entrar nos seus corações caíram no deserto, porque simplesmente reclamaram, porque simplesmente ficaram lembrando do passado, porque não escolheram ouvir a voz do Senhor que dizia: na terra tem gigantes, mas eu sou maior do que todos eles, e eu já dei essa terra para vocês. Agora, meu irmão, se você ouve a voz do Senhor, se o Senhor te direciona, e você teme, e você para, e você fica com medo, e você fica travado, você não vive o propósito dEle na tua vida. E ele para de falar. Porque, meu irmão, a pior morte não é tomar um tiro na cabeça. A pior morte é se afastar de Deus. Moisés é bem claro e ele diz: o Senhor quer gerar temor para vocês não pecarem. Porque o deserto vai ser difícil. Ele está dizendo: nós vamos passar por dias complicados. A comida vai acabar.
E nós vamos ter que esperar todo dia uma nave do céu. Nós vamos ficar com fome, nós vamos ficar com sede. Nós vamos clamar por água, porque nós vamos entrar no deserto. Agora, se o nosso espírito estiver forte, nós não vamos cair no deserto. Meu irmão, a voz do Senhor, ela gera temor em nós, para que a gente vá, para que a gente alcance, mesmo com dificuldades, mesmo com medos, mesmo com problemas, mesmo muitas vezes duvidando, mas a gente vai. Há alguns dias, eu aprendi uma coisa com o pastor Gerson, há já algum tempo. E ele sempre diz assim: se você não tem fé, vem sem fé mesmo, mas se pega na minha fé, que eu tenho fé. E alguns dias ele estava meio com medo de algumas coisas. E aí foi minha vez de olhar para ele, eu falei: agora eu aprendi, né? Eu falei: pastorzão, vem na minha fé, que eu tenho fé. Morrendo de medo. E ele deve estar assistindo. Na hora que eu falei: não, te garanto, pastorzão, diante de Deus, tem profeta nessa igreja. E na hora eu falei: meu Pai amado, meu irmão, se um dia alguém subir nesse palco, nesse altar para pregar, e não tiver com medo, eu sou o primeiro a dizer: desce. Porque você tem que ter temor para estar aqui. Você tem que ter temor do Senhor. Se você sobe com você, se eu subo com a minha sabedoria, se eu subo querendo falar o que eu quero, eu falo besteira e sai todo mundo daqui sem entender nada. Agora, quando nós estamos cheios desse temor, nós não precisamos falar nada. O simples som da voz dele já nos alinha e nos direciona. Em terceiro lugar, a gente começa a sair daquilo que é natural e começa a entrar naquilo que é sobrenatural. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2. Eu sei que não está no esboço, desculpa o pessoal da mídia. Atos 2. Em que todos estavam... Obrigado, varão. Todos estavam reunidos. Eles estavam orando, buscando o Senhor. Tinha uma promessa que eles seriam revestidos do Espírito Santo. Só que o que eu amo em Deus é que Jesus chegou para os discípulos e disse assim: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí? Como é que a gente espera ser revestido de poder? Porque a gente nunca foi revestido de poder. E eu fico imaginando o primeiro culto. Jesus voltou para o céu. Chegou todo mundo, fizeram a roda. Não tinha cantor cristão, não tinha uma harpa. Vamos cantar. Agora vamos orar. Irmão João, começa uma oração. Amém. Irmão Tiago. Aleluia. Irmão Bartolomeu. Primeiro dia. Segundo dia. Quinto dia. Como é que foi sua semana, Judas? Judas é o outro Judas, já tá. Como é que foi sua semana, Judas? De repente, num dia comum, estavam orando, buscando ao Senhor.
E o barulho entrou. Eles se levantaram. Línguas repartidas como de fogo. Todo meu irmão. Eu não sei como é que foi a sua experiência. Você que fala em línguas. Mas a minha experiência foi muito sobrenatural. Porque eu falava assim. A Cláudia é minha testemunha. Eu falava assim. Eu lá quero falar em línguas. Se eu falar bem o português já está bom demais. Eu já fui meio ímpar, irmão. E a Cláudia buscando. Eu quero falar em línguas, eu quero, Senhor, ser cheio do teu Espírito. Meu Pai, em nome de Jesus. E ela orava. E eu falava assim, meu Deus, eu quero tanta coisa de Deus. Eu vou querer falar em línguas. Meu irmão, quando o Senhor me encheu e eu já não tinha mais o controle da minha boca. E eu já não tinha mais o controle do que eu falava. Eu comecei a entender quem é que manda e quem é que obedece. Eu fico imaginando Pedro tomado pelo Espírito. E o Espírito dizendo para ele, você está vendo que nem na tua boca você manda, Pedro? Que quem fala agora sou eu, e você se cala. Porque foi assim que eu ouvi. Foi assim que eu entendi. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos presos ao que é natural. E nós gostamos do que é natural. Nós nos acostumamos com o que é natural. Mas a igreja não foi chamada para viver de maneira natural. Nós fomos chamados para viver de maneira... Como? Como? Sobrenatural. Elias, diante dos profetas de Baal. Todos eles celebrando a Baal. Se cortavam, gritavam, cantavam, celebravam. Chegou meio-dia. Elias falou, acabou. Parou vocês. O combinado era até meio-dia, agora é minha vez. E essa é a oração para mim mais sobrenatural para cair fogo do céu. É essa de Elias. Em que ele diz, ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que eu fiz todas essas coisas por ordem tua. 1 Reis 18:36. Eu fico imaginando Elias diante do Senhor e dizendo, Senhor, amanhã eu vou estar diante dos profetas de Baal. E eu vou desafiá-los, Senhor. Só que eu estou sozinho. Eles vão chegar em muitos. Eles podem fazer uma emboscada e me levar, mas eu sei que o Senhor não vai deixar. Eles vão celebrar. Mas eu preciso de um direcionamento. Meu irmão, eu fico imaginando Deus falando para ele, então, vocês vão derramar água aonde eu vou derramar fogo. Eu já ia perguntar para Deus, falar, Senhor, o Senhor criou o fogo, o Senhor criou a água. E o Senhor sabe que um apaga o outro. O Senhor já sabe disso. A conta não fecha. É por isso que muitas vezes o Senhor nos coloca em situações em que a conta não fecha. É porque Ele quer fazer um milagre. Só que o grande problema, meu irmão, é que nós queremos quando a conta fecha. A gente quer acordar um dia de manhã e olhar para a conta e ter R$1 milhão lá. Meu irmão,
Deus me deu uma visão. Na semana em que nós fechamos o contrato do novo espaço. E o Senhor falou para mim assim: vocês vão terminar essa obra com mais recursos do que vocês começaram. Eu falei: Senhor, o Senhor não está sabendo, Senhor. Falei: pastor Gerson, cheguei passando, falei: anota quanto tem. Você está esperando a boa notícia, ainda não chegou a boa notícia não, irmão. Se você não crê, meu irmão, vem na minha fé. Ouve a voz do céu. Ouve a voz do céu para a tua vida, porque quando a casa do Senhor prospera, nós prosperamos. A igreja ela não existe para ter dinheiro guardado. Ela existe para investir os recursos na pregação do Evangelho. E se o Senhor nos disse que nós teríamos mais recursos, é porque nós chegaríamos mais longe, é porque nós chegaríamos em mais casas, porque mais profetas vão se levantar, porque mais sacerdotes vão se levantar, porque mais homens e mulheres cheios da unção e do poder de Deus vão se levantar. É porque nós vamos viver um tempo sobrenatural na presença do Senhor, porque o céu está se movendo sobre nós. Uma nuvem guiava o povo no deserto e parecia que eles simplesmente andavam em círculos, mas eles não andavam em círculos, eles estavam sendo gerados, eles estavam sendo transformados, eles estavam sendo moldados. E eu te convido a ficar em pé para ouvir esse som e para viver esse sobrenatural nessa noite, porque nós não vamos sair deste lugar sem ser transformados por essa presença. Ei! Damashei Kadai. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.